Ontem o pastor Zezinho me ligou e disse que desde 2019 um grupo de empresários, pode sentar, irmão, um grupo de irmãos empresários estão abençoando a vida dele com 120 cestas básicas por mês. E este mês aqui a igreja dele está mudando, e sempre ele faz essa transição de um mês para o outro, sobra algumas, eles dão, e ele falou assim, mas essas daqui eu não posso guardar, então eu estou distribuindo para os irmãos parceiros aí, me deu 4 cestas básicas, se você precisar de uma, eu tenho à disposição, tá bom? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Jesus, ele anunciou, irmãos, outro Consolador. Vamos falar bastante sobre isso, até você compreender, né? O Consolador. Porque ele, como ser humano, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a ação que Jesus tinha aqui nesta terra era mais daquilo que os outros falavam, né? A propaganda, não a ação. A propaganda de Jesus era mais do que os outros falavam, do que testemunhavam de curas e de libertações que ele fazia, do que propriamente ele. Ele mesmo não falava nada dele. Ele falava só do Pai. Então, a ação dele era muito pequena, perto da humanidade. Então, ele anunciou o Consolador. Ele viria para ficar conosco, estar conosco e estar em nós. A partir daí o Espírito Santo foi enviado para estar conosco, né? Porque de fato, ele veio fazer morada dentro do meu e do teu coração. Então agora o Senhor está em todos os lugares, né? Onde tiver um crente, o Senhor está ali. E a pessoa pode ser alcançada, né? Então a eficácia da ação de Deus na terra, ela ficou muito maior. Começou com 120 homens e chegou até nós, graças a Deus. Por isso que ninguém consegue destruir o cristianismo. Ninguém consegue derrubar ou anular a obra. A eficácia do Espírito Santo, ela é personalizada. Ela trabalha no teu coração de uma forma pessoal. Deus trabalha na tua vida de uma forma constante. E ela é abrangente. A tua oração, ela pode alcançar pessoas que nem sabem que você está orando por ele. Hoje de manhã, há uns dias atrás, aí Deus me levou a orar por uma irmã aqui, e eu orei por ela, e quando ela entrou na igreja hoje de manhã, eu falei para ela, Deus mandou eu orar por você. Ela falou, quando? Falei, ontem, antes de ontem. Ai, pastor, eu estava precisando mesmo, antes de ontem. Eu falei, graças a Deus, né? O Espírito Santo faz isso, irmãos. Ele toca as nossas vidas, e se nós respondermos a esse toque, nós agimos em nome dele aqui na terra. Eu acredito que quanto mais eu me abro, quanto mais eu abro o meu coração para o Espírito Santo atuar na minha vida e através da minha vida, mais eu vou conseguir ouvi-lo. É o caso da mãe que conhece o choro do filho, né? Ela sabe se o choro é de dor ou não, de manha. Então, o Espírito Santo, ele fala a todo momento comigo e com você. Durante todo o dia, o Espírito Santo fala com você. Se você tem ele dentro de você, ele fala com você. Mas alguns não conseguem ouvir, porque não estão acostumados. O irmão entrou aqui e falou para mim assim, a garagem aí do outro lado da rua fechou. Eu falei, fechou? Não tem mais atuação. Mas graças a Deus eu já estou empregado. Eu falei, olha, o cuidado do Senhor na sua vida. Amém, irmão? Os outros estão passando, ele testemunhou, né? Os outros estão passando pelo processo de admissão. Então vai saber se tem capacidade. Muitos não vão ter, né? Por quê? Porque o Covid deixou sequela e a pessoa não consegue mais ser como era antes. Né? Mas o irmão passou pelo processo rápido, já está empregado, né? Então o Espírito Santo, irmãos, ele faz essas coisas, e nós podemos ouvi-lo, se a gente testar. Eu estou falando bastante, as pessoas já estão testemunhando para mim, que o Espírito Santo já está falando, já está dando estratégias,
já está tocando para fazer alguma coisa. A gente consegue, irmão, perceber o Espírito Santo quando a gente tem intimidade. A gente consegue sentir a presença dele. Você sentiu a presença do Espírito Santo já hoje? Bendito é o Senhor. Então, conforme a gente estreita o nosso relacionamento, mais a gente consegue entender como é que funciona isso. A palavra usada aqui no texto que eu li, quando vier o Espírito da verdade, né? Então, esse Espírito aqui é paracleto. Para significa ao lado, e cleto significa chamado. Ele é chamado para estar ao seu lado. Eu gosto do grego, irmãos. Não gosto de ficar falando muito do grego, porque você parece que, não sei se é útil ou inútil essas informações do grego, mas quando a gente vai ver o sentido da palavra, a gente entende a força da palavra, né? Então, quando a gente fala assim, tributai ao Senhor, o que é oferecer um tributo, né? E aí ele diz em outra tradução, honrai ao Senhor. O que é honrar ao Senhor, né? E aí em outra tradução diz assim, respeite o Senhor. Qual que é a diferença de tributar a Deus uma coisa e respeitar o Senhor? Então, às vezes a palavra perde a força, mas quando a gente vai lá no grego, né, no original, a gente entende qual que é a força disso. Então, chamado para estar ao seu lado. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Então, no dicionário está escrito assim, paracleto, é aquele que consola, é aquele que conforta, é aquele que encoraja, ele reanima, ele revive, ele intercede, ele é o defensor, né? Chamado para estar ao seu lado. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da vida, é o nosso advogado, ele é o nosso consolador, ele é o nosso confortador, ele é o nosso ajudador, ele é o conselheiro fiel, ele é o auxiliador. Se você for lá em Isaías no capítulo, acho que é capítulo 6, e ele diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e será o seu nome, aí todo mundo fala assim, maravilhoso, conselheiro, mas se você for olhar lá na sua Bíblia, não tem vírgula. Então ele é maravilhoso conselheiro, é o mesmo adjetivo, ele é um conselheiro maravilhoso, depois vem a vírgula. Ele é um Deus forte, são 2 adjetivos para cada um. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então quando você lê maravilhoso conselheiro, é uma coisa só. Ele não é só um conselheiro, mas ele é um maravilhoso conselheiro, né? Chamado para estar ao nosso lado, levando o nosso fardo, enxugando a nossa lágrima. Um advogado é aquele advogado que defende a causa de alguém sem que aquele alguém tenha condições de pagar os seus honorários. Esse é o Espírito Santo. Então, o conceito romano deste advogado era o advogado que defendia a causa de alguém que não podia pagar. Ele tinha que ser totalmente íntegro, porque senão ele não podia defender. Se ele tivesse alguma coisa contra que desabonasse a vida dele, ele não poderia ser um advogado, né? Então nós ficamos tentando dar qualificações ao ministério do Espírito Santo. Então ele é consolador, mas é impossível nós conseguirmos enumerar todas as qualificações que o Espírito Santo tem para nos ajudar e estar conosco e se manifestar. Amém, queridos? Bendito é o Senhor. Então, nesse diálogo, Jesus, né, ele está com os discípulos e esse diálogo ele vem desde o verso 13 até o verso 17. Então, e 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes ele usa a palavra verdade, mas no capítulo 14 ele usa 4 vezes. Então, 14, 17 de João, ele fala assim, 14, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita convosco e ele está em vós. No 15, 26, está escrito assim, quando porém vier o Consolador,
e que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E lá no 16:13, é o texto que eu li, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluias, bendito é o Senhor. Então, Jesus ele gastou 4 capítulos para falar sobre o Espírito Santo. Então, em 21 capítulos que tem o livro de João, João gastou 4 capítulos para falar sobre o Espírito Santo. Mas quando Jesus fala dele mesmo, lá no verso 6 está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito é o Senhor. Jesus declara que Ele é a verdade, e quando Ele enviar o Espírito do Pai, o Espírito de Deus sobre nós, o Consolador, esse Consolador é o Espírito da verdade. Então não há mentira no Espírito Santo, não há como nós dizermos alguma mentira. Jesus declarou em João 8,44, em outra passagem ele declara que o diabo é o pai da mentira. 8,44. Isso. E vós sois do diabo, porque é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos, os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Tudo quanto ele profere é mentira. Ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus ele faz uma declaração de quem é o diabo. O diabo é o pai da mentira, e nele não há verdade. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade. Bendito é o nome do Senhor. O Espírito da verdade nos leva aonde, irmãos? A verdade, a toda a verdade. Então o crente ele tem que ser verdadeiro. A sua palavra sim tem que ser sim, e a sua palavra não tem que ser não. Você não precisa reafirmar a tua palavra, você não precisa confirmar a sua palavra. A tua palavra ela é verdade, amém? Então, quanto mais nós buscamos a verdade, mais Deus assumirá o controle da nossa vida, mais Ele terá acesso para falar comigo e com você. Então, eu me lembrei agora da maratona, não deste ano, mas de alguns anos atrás, acho que foi nas Olimpíadas, e não sei qual era a nacionalidade, mas o segundo colocado vinha correndo perto do primeiro, e o primeiro errou a entrada. Ele entrou no lugar da motocicleta, e não daria certo para ele passar na linha, porque tem uns chips lá que diz quem que passa naquele lugar. E aí o segundo colocado vai lá e avisa o primeiro: ei, você está errado, vem para cá, anda aqui na frente, né? Anda na verdade. E aí ele passou e ganhou. E aí foram perguntar para o segundo colocado: por que você fez isso? Você ia ganhar. Ele pegou e falou assim: o que eu ia falar para minha mãe? Como querem dizer, não dá para a gente fazer errado, tem que ser certo. O que eu falaria para minha mãe? Eu ganhei porque o outro errou. Minha mãe ia chamar minha atenção, né? Então ele diz que o Espírito vos guiará a toda a verdade. Então quando nós dependemos de Deus, irmãos, nós andamos na verdade. Jesus falou assim: andem de dia, andem na luz, né? Porque quem anda de noite anda nas trevas. Ele guiará. O sentido dessa palavra guiar é fazer tudo para que a pessoa chegue ao seu destino. O exemplo que o comentarista usou foi o exemplo da criança quando ela vai para a escola, o primeiro dia de aula. Então a mãe pega na mão da criança e a criança está totalmente temerosa, porque ela está entrando num lugar onde ela nunca entrou, ela está vendo pessoas que ela nunca viu, todas aquelas pessoas ela nunca viu, mas ela está segura na mão da mãe. E a mãe chega até a professora e fala assim: minha filha, esta é a professora, você pode confiar nela que ela vai conduzir agora daqui para frente. E a criança não tem dificuldade em entrar na escola, porque ela sabe que a mãe a guiou no lugar de confiança.
Bendito é o nome do Senhor. Então esta é a conduta segura que o Espírito Santo quer ter na minha e na tua vida. Quando Ele nos conduz a toda a verdade, Ele nos guiará à verdade, né? Tomando você pela mão e guiando você a um lugar seguro. Infelizmente, irmãos, o que tem acontecido é que nestes últimos dias as pessoas não confiam nisso. Não confiam nisso. Confiam no momento. Né? Este momento aqui vai me fazer feliz, então eu vou. Né? Mas andar no sentido certo, andar guiado pelo Espírito, é o lugar mais seguro. Então existem aqueles que não entregam esse controle e por causa disso sofrem. Né? Você conhece algum crente que passa grandes dificuldades? Nós tínhamos na outra igreja lá, a gente conhecia alguns irmãos, na outra igreja que eu dirigi, você conhecia alguns irmãos que você encontrava com ele e falava assim: e aí, irmão, como é que você está? Ah, estou na prova. Aí um ano depois você encontrava com ele: e aí, irmão, como é que você está? Estou na prova. Estava sempre na prova, né? Porque eu acredito, hoje a gente consegue entender alguma coisa sobre isso. Pessoas que não confiam em Deus andam na prova, irmãos. Andam na prova. O sentido de prova para eles não era prova reprovada, mas estava sempre sendo testado. Jesus declarou em Mateus 11, no verso 28, ele faz uma declaração: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluias. Né? Pessoas que andam com a alma cansada, porque não entregam para Deus a liderança da sua vida. E a proposta de Jesus é: quando eu enviar o Consolador, o Espírito da verdade, Ele vai te levar para a verdade. Bendito é o nome do Senhor, né? E aí ele diz assim: encontrareis descanso para a sua alma. Você está precisando de descanso? Né? Quantas vezes a gente precisa de descanso? Estamos andando no caminho certo, mas a influência deste mundo, ela nos oprime o cristão. Por quê? Porque o cristão não anda nas trevas, o cristão anda na luz. E quando andamos na luz, o mundo se volta contra nós. Bendito é o nome do Senhor por isso. Então, a gente passa o nosso dia com tantas pessoas, a gente passa por tantas situações que nos levam para longe de Deus. Né? Tudo contribui para que nós não tenhamos uma vida na presença de Deus. Né? E para que nós não andemos na verdade. Só uma mentirinha, deixa para lá, não vai afetar em nada. Não, andar na luz é andar na luz, e andar nas trevas é outra coisa. Então, pelo contrário, o mundo ele contribui para que haja um esvaziamento de Deus, para que haja um afastamento de Deus. E é importante que nós mantenhamos, que nós nos esforcemos para andar na presença de Deus. Então, eu estava lendo hoje o livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses, ele fala 3 vezes sobre o Espírito Santo. Né? E Paulo, quando se apresenta aos Tessalonicenses, se você quiser abrir lá comigo, Efésios, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, ele começa assim, no verso de número 5, 1:5 de Tessalonicenses. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas, sobretudo, em poder do Espírito e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornasse também imitadores nossos, e do Senhor, tendo recebido a palavra, e posto que, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ele faz 2 citações do Espírito Santo. Então, é com alegria. Ele não foi ter para eles em palavras bajuladoras ou em conhecimento de alguma coisa, mas foi no poder do Espírito Santo. Então, na dependência do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Quando nós falarmos, a gente não tem que mostrar sabedoria. Naturalmente, precisamos ter conhecimento. Mas o Espírito Santo vai encher a nossa boca e nós vamos testemunhar de quem é o Senhor. Né? Nós temos que ser o quê?
pessoas alegres. Em meio às tribulações, precisamos entender que a nossa alegria não está nessa terra, a nossa alegria está na vinda do Senhor Jesus. Né? Os discípulos vieram muito alegres, né? Olha, Senhor, os demônios, eles se sujeitavam a nós. E Jesus diz assim: eu vi Satanás caindo do céu. Né? Não estejam alegres por causa das coisas que estão acontecendo, ou porque os demônios se sujeitam a você. Estejam alegres porque o teu nome está escrito no livro da vida. Bendito é o Senhor, aleluia. Então ele termina a exortação lá no capítulo 5, né, de Tessalonicenses. Ele termina a exortação no capítulo 5, verso 19. Está escrito assim: não apagueis o Espírito. Não deixe o Espírito Santo se apagar no teu coração. Né? Eu quero, em nome de Jesus, né, irmãos, pedir perdão para vocês, porque durante muito tempo a gente fica privado e a gente fica querendo descobrir a roda, mas na verdade, irmãos, o Espírito Santo é aquele que quer conduzir a igreja. E a gente fala que os atos dos apóstolos não deveria ser atos dos apóstolos, mas deveria ser atos do Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo comandou o começo da igreja, e no começo da igreja as ações e as operações do Espírito Santo eram uma coisa tão forte, tão presente, tão atuantes, né? Que os apóstolos passaram a ser até coadjuvantes. Eles foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo ajudava eles no trabalho que eles tinham que fazer, na obra que ele tinha que fazer. Então, Paulo ele termina a sua exortação, né, exortando aos tessalônicos que eles não apaguem o Espírito Santo da vida deles. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que o Espírito Santo ele tem uma obra a ser feita. Ele quer fazer uma obra. Então, primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer é uma obra no teu coração. Ele quer falar com você. Ele quer ter acesso a poder falar com você e você obedecer. Então essa é a primeira obra do Espírito Santo na nossa vida. Né? Convencer-nos do pecado, da justiça, do juízo, de que precisamos ser consolados, de que precisamos ser fortalecidos. Ele quer fazer uma obra na igreja, irmãos, na igreja. Então, eu falei de manhã aqui que perguntaram para mim assim: até quando você vai ficar falando do Espírito Santo? Eu falei assim: eu estou esperando que aconteçam duas coisas. Primeiro, é que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, que haja um Pentecostes dentro da igreja, que as coisas comecem a acontecer na vida particular de cada um. E a segunda coisa, quando as pessoas começarem a ouvir o Espírito Santo. Então, hoje de manhã, ou ontem, não lembro, eu li já uma estratégia. Pastor, a gente podia dar água, né? Tantos dias de calor, quem sobe lá do bairro, chega aqui em cima, está com sede. Perguntei para a Márcia: você fica com sede quando você chega lá no ponto de ônibus? Às vezes estou, se tiver muito sol eu fico com sede. Então, vamos dar água, vamos falar que nem Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber desta água você volta a ter sede, mas se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Aí a irmã falou para mim assim: a gente podia usar essa estratégia, né, pastor? Dá um copo de água para a pessoa para um pouquinho na sombra aqui, toma um copinho de água e ouve a palavra de Deus. Eu posso orar por você? Tão fácil, né, irmãos? E eu creio que nós vamos fazer isso, em nome de Jesus, nós vamos fazer isso. Deus vai se manifestar, eu tenho certeza disso. Deus quer se manifestar, irmãos, na nossa cidade. Então Ele quer se manifestar na sua vida pessoal. Você precisa buscar o Espírito Santo para que Ele fale com você. Ele quer se manifestar na vida da igreja. Ele quer trabalhar aqui na vida da igreja para que a igreja cresça. O desejo de Deus, irmãos, é muito bom nós estarmos aqui. É muito bom a gente ouvir a palavra, a gente adorar a Deus, a gente jantar aqui na igreja. É muito bom a gente estar junto, irmãos. Mas o propósito principal de Deus, irmãos, não é nada disso. O propósito principal de Deus, irmãos, é que a gente ganhe um mundo para Jesus. Então, Deus quer se manifestar na igreja. Deus quer se manifestar na nossa cidade. Alguns pastores estiveram aqui esta semana e, pelo menos, eu fiquei sabendo que 5 pastores, não os que estiveram aqui, mas 5 pastores estão no mesmo propósito que o nosso. Falar sobre a manifestação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a profecia do Espírito Santo. Né? Então, eu vejo, irmãos, eu consigo entender, compreender aqui com a minha mente, que Deus está se movendo na nossa cidade. Assim como
dentro do meu meio de conhecimento, tem 5 falando, eu acho que na nossa cidade aqui deve ter muito mais, né? São 220 mil crentes que tem aqui nessa cidade. O Espírito Santo deve estar tocando alguém mais. Bendito é o nome do Senhor. Então, várias igrejas da nossa cidade estão neste mesmo propósito, movimento de busca e mais intimidade com o Espírito Santo, em nome do Senhor. Então, eu não quero que seja somente um movimento, eu não quero que seja somente uma campanha, né? Mas eu quero que seja um estilo de vida. O meu relacionamento com o Espírito Santo precisa ser um estilo de vida. Amém, queridos? O seu relacionamento precisa ser um estilo de vida. Bendito é o nome do Senhor, né? Então o profeta Joel, ele falou no capítulo 2, verso 28, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, não está aí. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então eu acredito, irmãos, que muitos pastores dizem assim, isso são ciclos. Pode ser que seja ciclos. Ele falou lá em 500, 600 anos antes de Jesus nascer, e aí Pedro vai e cita esse texto, e ele diz assim, olha, é o que está acontecendo agora, com a descida do Espírito Santo. Então, eu quero crer, irmãos, que Deus tem isso para nós também. Bendito é o nome do Senhor. Se for ciclo, ou se foi naquela época, ou se ainda vai acontecer, não importa, mas o importante é que o Espírito Santo seja derramado na minha e na tua vida. Bendito é o nome do Senhor, né? Então agora é o tempo, nós estamos vivendo os últimos dias. Cada coisa que acontece, cada ano que passa, a gente fala assim, estamos mais próximos da vinda do Senhor, estamos mais próximos do fim do mundo, né? Jesus vai vir para arrebatar, o fim do mundo não, mas Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, estamos próximos do arrebatamento. Então nós precisamos nos deixar conduzir, ouvir a voz do Senhor. O Senhor precisa falar ao teu coração de uma forma compreensível, de uma forma que você entenda e responda ao chamado dele. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então eu queria pedir que você abra a tua mente, abra o teu coração, abra o teu espírito para a obra do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Você precisa estar aberto, você não pode ter preconceito. Nós já sofremos muito com isso. De uns anos para cá, o que tem acontecido? A internet ela tem aberto um leque para que todo mundo seja um pouco de cada coisa. Então, todo mundo é um pouco médico. Eu estou com dor aqui, se abre na internet, tem lá o remédio. E o remédio, e tem lá a bula, e você lê, e você sabe mais ou menos. Aí você pega o remédio, você pega o exame que você fez lá, antigamente era só o médico que sabia ler, agora nós já sabemos ler também. A gente consegue fazer qualquer negócio. Então você quer construir alguma coisa, você entra na internet. Você quer cozinhar alguma coisa, você entra na internet. Então, e aí para a teologia aconteceu a mesma coisa. Todo mundo é um pouquinho teólogo, né? Então todo mundo tem uma opinião sobre qualquer coisa, né? Mas isso daí atrapalhou muito o mover do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente pensa que o Espírito está se movendo em algum lugar e aquilo lá não tem nada de Deus, irmãos. Não tem nada do Espírito Santo lá, né? Então nós precisamos estar abertos para este mover do Espírito sem fugir da palavra de Deus, né? Então começaram a dizer que pelo fato de Deus ser amor, então ele vai ser condescendente com o pecado. E as pessoas passaram a viver em pecado, achando que Deus vai salvá-las. E não vai. A palavra de Deus não dá base para isso. Por quê? Porque Jesus é a verdade. O Espírito Consolador é o Espírito da verdade. E onde é o Espírito da verdade não existe mentira. Amém, queridos? Jesus declarou que o Espírito leva a toda a verdade. E nós precisamos andar na verdade. Então, são estratégias que o diabo tem usado para quê? Para atrapalhar o crescimento da igreja, para atrapalhar a tua vida espiritual, o teu crescimento espiritual. Então, se você tem dúvidas ainda do mover do Espírito Santo na sua vida, leia o livro de Atos. Observe lá, todas as vezes que aparecer a palavra Espírito Santo com letra maiúscula, né? São 63 vezes, 59 é o Espírito Santo. As outras são o espírito humano. Todas as vezes que aparecia a palavra Espírito Santo, observe o que o Espírito Santo estava fazendo. Qual era a orientação, qual que era a ação que ele estava realizando naquele momento.
E aí você vai entender o que é que o Espírito Santo quer da nossa vida, da minha vida e da tua, né? Não deixar que o diabo atrapalhe a sua comunhão com Deus. Depois que você lê o livro de Atos, depois que você lê a sua Bíblia, você tire um tempo de oração, tire um tempo de consagração, de busca, né? Um tempo a sós com Deus. Isso é importante para a tua vida, para a tua saúde espiritual. Você quer ter saúde espiritual, você precisa ter um tempo de oração. Peça a Deus que Deus abra a sua mente, abra o seu coração, né? Ajude você a resolver os seus problemas. Bendito é o nome do Senhor, né? Assista as gravações. Tem condição de colocar aqui a página da igreja aqui? Coloca aqui a página da igreja, a primeira página lá para as pessoas. Assista as pregações dessa semana aqui, irmãos. Assista. Por quê? Porque os pastores que pregaram aqui, alguns tinham alguma profundidade, outros tinham muitos testemunhos para contar. O que pregou hoje de manhã aqui, pregou uma palavra bem simples, mas eu comparei ele àqueles 2 homens que andavam no caminho de Emaús, né? O coração da gente arde quando a gente ouve a palavra de Deus. Então, já apareceu ou não? O problema está em nós acharmos que temos que receber uma parte e a outra não. O pastor Elton, quando pregou aqui, essa é a página do YouTube? Do YouTube, isso mesmo. IECP Jardim Ipanema, São Bernardo. Então você entra lá, tem todas as pregações dessa semana aqui. Eu não estou pondo online, ao vivo assim, né? Mas eu coloco sempre no outro dia. Você consegue assistir todas as pregações, desde domingo de noite passado. Hoje de manhã nós tivemos outro pastor, só não tivemos ontem, né? Hoje de manhã nós tivemos outro pastor e o dia hoje vai ser colocado amanhã. Mas o pastor Elton, quando ele pregou aqui, ele pegou e falou assim: olha, irmãos, tudo que o Espírito Santo tem para fazer, eu quero. Tudo que o Espírito Santo tem para dar, eu quero tudo. Então, de acordo com a minha capacidade, de acordo com a tua capacidade, peça a Deus: Senhor, eu quero que o Espírito Santo me dê tudo que eu tenho direito. Né? Por quê? Porque isso não é ruim, né? Isso é bom para nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 3. Abre comigo lá. 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 6, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3. Está com óculos de longe. Amém? Eu, porém, irmãos, não pude falar como espiritual, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo os homens. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém. Então, diga para Deus: Senhor, olha, eu não tenho condição de aprender ainda, então me ensina. Eu não tenho condição de receber ainda, me ensina. O teu relacionamento com Deus vai determinar o tanto que Deus pode falar as coisas para você. Se você começar a orar, interceder e começar a olhar com os olhos de Deus, olhar com a verdade, com certeza o Espírito Santo vai começar a te revelar coisas. Você vai começar a ter entendimento de coisas que você não tem. Vira algumas páginas da sua Bíblia aí e vai até 1 Coríntios capítulo 12. 12, 28. Está escrito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Têm todos os dons de cura?
Falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Por que eu tenho falado tanto sobre isso? Se você pegar aqui no capítulo 12, no começo, ele fala de 9 dons espirituais. Desses 9 dons espirituais, 8 você usa para a igreja e 1 você usa só para você. Por isso que existe uma importância no falar em línguas. Todo pastor que pregou aqui falou dessa importância. O falar em línguas. Por quê? Porque é um dom pessoal teu. É uma coisa particular tua. Paulo, ele falou assim, linguagem de oração, irmãos. A linguagem, a tua linguagem de oração. E aí, a gente não tem que se preocupar com a parte teórica ou a parte teológica desse negócio. Falava inglês, falava português, falava outra língua. Não é isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar é que Deus precisa se manifestar na minha e na sua vida. Você consegue crer assim? Bendito é o nome do Senhor, né? Então, Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós. Essa palavra poder significa dínamos. Os homens vão entender o que é isso, né? O que é um dínamo? O dínamo, quando o carro está andando, ele produz uma força, né? Ele faz uma peça do carro girar, e essa peça ela produz energia. E essa energia, ela recarrega a bateria que você ligou. Quando você liga o carro, você gasta a bateria. Quando você acende a luz, você gasta a bateria. Mas quando você anda com o carro, o dínamo, ele carrega a bateria. Então, recebereis poder, recebereis o dínamo, quando o Espírito Santo vier sobre você. Você vai recarregar a força de Deus na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Lindo isso, né, irmãos? Lindo isso. Esses 9 dons são os dons do Espírito. E aí Deus vai usar esses dons, irmãos, conforme a necessidade. Não adianta eu ficar falando, irmãos, de dinheiro na igreja, se a igreja está precisando de cura. Não adianta eu ficar falando de cura, se a igreja não tem fé. Então, o Espírito Santo, que sonda o meu e o teu coração, ele sabe qual é a necessidade que eu e você temos. E ele vai te levar à verdade, ele não vai te levar à mentira. Ele não vai te levar a uma loucura, né? As pessoas que estão fazendo isso estão andando num caminho errado. Hoje de manhã eu falei dos dois homens no caminho de Emaús. Eles vinham andando e de repente Jesus chega perto deles e Jesus vai e fala a respeito das grandezas de Deus. Ele vinha contando a história de que ele veio para salvar o homem e ele precisava morrer na cruz para que esta salvação se completasse. E aí quando eles chegam na casa de um deles, ele faz como que se fosse embora. E os homens dizem para ele: não, vem aqui, vamos jantar, está tão bom te ouvir. Como é bom a gente ouvir as grandezas de Deus. E Jesus entra na casa desses homens e quando ele faz a oração, o que acontece? Os olhos deles se abrem. E aí qual é a declaração que eles fazem? Por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava das grandezas de Deus? Agora num momento muito mais sublime, né? Eu fico imaginando Maria, quem sabe lavando a louça, quem sabe passando uma vassoura no chão, uma jovem, uma adolescente, eu não sei te dizer, né? Mas de repente a casa dela se enche da presença de Deus, irmãos. A casa dela se enche e o anjo entra e o anjo vem e diz para ela: salve agraciada. Olha, vai ser gerado aí no teu ventre o Salvador. Você vai ser a mãe do Salvador. Que momento que deve ter sido esse, irmãos? Eu acho que a nossa mente não consegue atingir isso. A gente não consegue experimentar isso daí, né? Então, no teu momento a sós com Deus, irmãos, o Espírito Santo quer te visitar. Ele quer te encher da presença dele, irmãos. E aí não precisa a gente estar aqui na igreja adorando, louvando ou estando junto. Não precisa nada disso, irmãos. O Espírito Santo, ele nos visita no particular, visita no coletivo também. A bênção de Deus no coletivo, ela também é necessária, né? Não é importante, é importante que você frequente a igreja, é importante que você esteja com os irmãos em comunhão, porque na bênção apostólica, a última palavra é a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Então nós precisamos dessa comunhão.
O Espírito do Senhor, ele te envolve e aí ele se manifesta na sua vida, trazendo a verdade. Bendito é o nome do Senhor. Atos capítulo 19, para a gente terminar. Atos 19. Louvado seja o teu nome. Atos 19, 6. Está escrito assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O Espírito Santo vem sobre você. O Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. O Espírito Santo veio sobre a igreja. Aleluias. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí lá no verso 11, o que aconteceu? Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Aleluias. O Espírito Santo pode fazer qualquer coisa. Aleluias. O Espírito Santo pode tocar na minha vida e na tua vida agora e nos fortalecer. Paulo declara assim, olha, ele falava: eu falo mais em línguas do que todos vocês juntos. Eu falo mais em línguas. Então você tem que fazer, o que nós precisamos fazer? Nada. Nós só precisamos receber, porque isto é a graça de Deus. É de graça, irmãos. Não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se dependesse de nós, se dependesse da nossa força, era só a gente distribuir uma dúzia de cesta básica aí, pronto, olha, estamos cheios do Espírito, estamos fazendo a obra de Deus. Mas não é assim, irmãos. A salvação, a bênção de Deus, ela é de graça. E ela vem sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Eu tinha um irmão lá no primeiro seminário que eu fiz, não na faculdade, no primeiro seminário. Eu não lembro o nome dele, se era Daniel ou se era Emerson, mas ele era um tradicional, muito tradicional. E o que acontecia? O Vale da Bênção é um seminário pentecostal. E a gente ficava pegando no pé dele, que ele precisava ser batizado, que ele precisava ser visitado pelo Espírito Santo. E ele tinha argumentos fortíssimos para dizer que ele não precisava disso, porque ele já tinha. Até o dia que o Espírito Santo invadiu a vida dele, caiu sentado em cima da vida dele. E aí o que aconteceu? Aquele irmão passou a falar em línguas dentro do refeitório, passou a falar em línguas dentro da classe, entrava na classe. Quando a gente ia para o culto, ele falava tanto, irmão, tanto, que ele atrapalhava o culto. Porque ele dizia assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele não estava em pecado, mas ele conheceu uma graça que ele ainda não conhecia. Bendito é o nome do Senhor, né? Então, que você continue compreendendo e continue buscando esta unção nova para a tua vida. Como é bom quando a gente experimenta algo novo de Deus. E eu creio, irmãos, porque eu estou experimentando isso. Eu estou experimentando. Todos os dias eu estou experimentando. Bendito é o nome do Senhor. Nossa igreja aqui fez 25 anos este mês. E eu fiz 60. Aleluias. Tem 32 que eu sirvo ao Senhor. E todos os dias a gente aprende alguma coisa nova, se nós deixarmos o Espírito Santo nos dirigir. Amém, queridos? Que você tenha uma experiência nova, não somente hoje, não somente agora, mas todos os dias da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Que Deus toque a sua vida e te encha da presença dEle, cada dia mais e mais, mais e mais. Vamos adorar a Deus. Queria que o grupo de louvor viesse aqui. Aleluia. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor agora, né? Consagra a tua vida. O pastor de manhã hoje falou assim: geralmente quando eu faço a campanha, eu digo para as pessoas, façam um propósito. Eu não fiz isso, eu não disse para você fazer um propósito com Deus. Mas eu digo para você assim, entregue-se nas mãos do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, cumpre a tua obra, cumpre o teu chamado na minha vida. Opera aquilo que o Senhor nunca fez para mim, Senhor. Pode ser ainda até que eu nem conheça,
Pode ser ainda que eu nem experimentei. Senhor, mas se o Senhor tem algo novo para mim, Senhor, faz isso. Faz isso em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé. Bom, já está de pé. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Se você conhece a música, feche teus olhos. E o poder do Altíssimo te envolverá. Levanta as tuas mãos assim como no sentido de entrega. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Caia sobre a tua vida agora. Você seja envolvido por esse poder. Que o Senhor tenha acesso ao teu coração agora. E o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Minha alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Peça isso agora a Deus. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, transformar. Vem, Espírito Santo, me guiar. Aleluia. Vem, Espírito Santo, restaurar.
Clame, Deus. Levanta tuas mãos ao Senhor. Levanta tuas mãos ao Senhor. Você precisa de renovo de Deus. Você precisa de um toque do Espírito Santo na sua vida. Você precisa de cura. Fale isso para Deus agora. Senhor, toca na minha vida, Deus. Perdoa os meus pecados, Senhor. Santifica a minha vida, Senhor. Transforma toda a situação ruim em bênção, Pai. Abre a porta que está fechada, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libera a bênção agora, Senhor. Diga para Deus: libera a minha bênção agora, Deus. A Bíblia diz que um homem na Bíblia disse assim: olha, Deus, livra, me afasta de mim os meus inimigos, me livra da perseguição e responde a minha oração. Faça a tua oração agora para Deus. Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor. Me enche do teu Espírito, me enche da tua presença, Senhor. Quantas vezes nós vemos homens de Deus na tua palavra, que quando o Senhor os tocou, eles caíram porque não aguentaram a tua glória, Senhor. Não aguentaram a tua presença na vida deles, Pai. Ó Deus, toca as nossas vidas agora, Senhor. Enche-nos da tua presença, Pai. Queremos ser testemunhas vivas do Senhor nesta terra, meu amado Deus. Pai, eu quero glorificar o teu nome, Senhor, pela tua igreja reunida neste lugar, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor tem falado em muitos corações, Pai. Ó Deus, o Senhor tem mudado as nossas vidas, o nosso destino. Ó Deus, o Senhor tem mudado o nosso desejo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluias, aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Adore a Deus agora. Diga palavras de amor para o Senhor. Diga palavras de carinho para o Senhor. Diga para Ele que Ele é importante para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga para Ele que Ele é essencial na sua vida, em nome de Jesus, Pai. Vai tocando vidas agora, Senhor. Oh Deus, vai dando a estratégia certa. Quantos estão precisando, Senhor, de uma orientação, Pai? Orienta agora em nome de Jesus. Oh Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos por quem o Senhor é, por quem o Senhor representa para nós, Pai. Nós te adoramos por isso. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação, Pai. Ó Deus, porque somos salvos em Cristo Jesus. Oh, aleluia, somos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Aleluias. Santificado seja o teu nome, Pai. Traz o teu reino até nós, Senhor. O teu reino, Pai. Que o teu reino venha, Senhor. Que o teu reino venha sobre os meus irmãos, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos nesta noite, Senhor. Oh, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor. Adorado e santo, bendito é o Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode? Aleluias. Glória a Deus. Não ia falar nada, mas o Espírito Santo fala, né? E eu estava aqui agora. Pode sentar só um minutinho. Nós estamos concluindo, né, uma semana falando a respeito do Espírito Santo e o que o Senhor me leva a trazer para vocês nesse momento. É muito bom, é maravilhoso a gente sentir o ardor, né, o calor, o mover do Espírito Santo, estarmos aqui. Cada dia que Deus falou usando um servo diferente, falando de uma forma diferente. E se você foi sensível, se você prestou atenção, se você realmente se alimentou, você está mais fortalecido do que há 9 dias atrás, por exemplo. Mas não acaba aqui. Não é só o falar em línguas, não é só o mover espiritual, é muito além, é no nosso cotidiano. Porque ao sair daqui, irmãos, a gente tem uma vida comum, normal, como todo e qualquer ser humano, que tem problemas, que tem dificuldades, que sente dores, que sente medo, que passa por aflições, por ameaças, por dores, por dificuldades, conflitos,
quando a gente está na rua, no trabalho, no trânsito, na escola, né, que vai voltar às aulas, dentro de casa, relacionamento marido-mulher, pais e filhos, patrão e funcionário, nós temos uma vida natural e normal, mas é nesse momento, principalmente e também, que o Espírito Santo quer agir na nossa vida. Eu comentei com a Carla antes do culto que na sexta-feira eu estava na rua esperando um Uber e dois homens, irmão, a paz do Senhor, do meu lado. Você não foi mais à igreja? Irmão, não dá. Não adianta ir na igreja todo dia. A mulher está indo todo dia na igreja, mas dentro de casa a gente vive um inferno, e eu não aguento mais isso, e eu não vou mais para a igreja. Eu não quero mais ir para a igreja, porque não adianta ir para a igreja todo dia, na igreja é uma coisa e dentro de casa é outra. Dois homens conversando, e o outro falou assim: poxa, irmão, eu sei, é difícil, mas não desiste, sabe, tentando animar. Então, é na hora da nossa vida cotidiana, ali no dia a dia, que o poder do Espírito quer se manifestar na nossa vida. Então, guarda isso no teu coração, né? Se a gente for contar os testemunhos, né? Eu comecei a me lembrar de algumas coisas e eu falei para Deus, eu quero isso de novo para a minha vida. Parece que a gente fica falando de um saudosismo, mas eu me lembrei e comentei com o pastor Tiago, a Isabela era pequenininha, nós já não éramos mais da igreja do Jabaquara, e era noite, umas 8:30 da noite, eu estava lavando louça, e o Espírito Santo fez com que eu parasse e falasse: ore pelo teu marido agora. E eu comecei a orar por ele, pedindo para Deus guardar. Eu não sabia nem onde que ele estava, pedindo para Deus guardar, orei, intercedi em línguas. Quando ele chegou, ele falou assim: quase que eu fui assaltado lá no Jabaquara. Eu fui lá fazer uma visita, e vinha vindo dois homens na direção dele. Passou um ônibus qualquer, parou e falou assim: sobe, 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 porque percebeu que ele ia ser assaltado. Ele trabalhava, na época estava de terno, gravata, de pasta, ele ia ser assaltado. E foi exatamente na hora em que o Espírito Santo me tocou para orar. Então é nesse momento que o poder de Deus quer agir na nossa vida. É muito bom estarmos aqui, louvar, ser fervorosos na oração, mas é na nossa ação. E a Carla mandou uma ministração no grupo de louvor, os irmãos que ouviram vão saber do que eu estou falando. O Israel Subirá, ele falou assim, uma palavra que tocou meu coração e que eu vou levar para a vida. Quando Atos 1:8, Jesus disse: ficai em Jerusalém até e descerá. Não, como é que é Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É ser testemunha, não é dar testemunho de Jesus, é ser. É isso que está. Eu falei: olha que palavra que está ali. A gente lê, a gente repete, a gente ouviu, mas ser testemunha é eu ser. Eu sou uma testemunha com a minha vida, e não eu estou dando testemunho de quem é Jesus Cristo. É o que o pastor Tiago falou. Os discípulos falavam, né, de Jesus, a fama dele era do que os outros falavam, né? Mas eu não tenho que dar testemunho, também tenho que dar testemunho, mas eu tenho que ser testemunho. Então o Espírito Santo vem sobre a minha vida para eu ser. Então que você seja esse testemunho dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, no trânsito, na rua, na escola, onde você quer que esteja. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha mandado ela pregar, né? Deus é bom, né, irmãos? Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. É a parábola da semente. Ela foi plantada. Uma parte caiu no meio do caminho, outra parte caiu na pedra, outra parte caiu no espinho. Mas aquela que caiu na terra boa, ela frutificou. Amém? Que esta semente que foi plantada no teu coração, hoje, durante toda essa semana, frutifique a 30, 60 e 100 por um, tá bem? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para o Senhor. Meu amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, Pai. A tua palavra, ela não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito dela na nossa vida, Deus. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus,
Pedir que o teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco, Pai, hoje e para sempre. Amém. Dá paz do Senhor para o teu irmão, abençoa a vida dele no nome de Jesus.